Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje o trabalho nosso é muito importante para as nossas casas, pois nós iremos falar sobre a questão das leis, né, de utilidade pública para os nossos centros, e o Sérgio ele ficou, né, com essa tarefa de esclarecer a todos nós. Espero que o trabalho de hoje seja um trabalho assim bastante útil, porque as leis, como nós sabemos, está sempre atualizando, e nem sempre essas informações que são importantes para as nossas casas, elas estão sendo esclarecidas, levadas a público, né? Talvez até por uma necessidade de não saberem para que a gente não possa usar, né? Mas a gente, na função de conselho, a gente está aqui para estar esclarecendo o nosso público, certo? E a gente vai fazer uma leitura de página onde foi extraída do Evangelho. A nossa querida Érica vai trazer para a gente. Vocês já estão vendo? Sim. Estamos. Tá ótimo, deixa eu só botar aqui. Bom, então, foi nosso amigo Sérgio mesmo, né, que escolheu a página de hoje, que está bem ligada ao tema. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei mosaica. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento, disciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para imprimir as suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontram o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matarás, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Nosso querido Allan Kardec, no capítulo 1 do nosso Evangelho. Você pode fazer por sequência pré, Érica? Faço sim. Beleza. Querido Deus, nosso Pai amoroso, que nos dá, Senhor, a oportunidade de uma vida onde abraçamos a doutrina espírita como farol, a nos guiar, a nos trazer o ensinamento necessário para o nosso processo de crescimento, a ser a nossa bússola. Agradecidos também somos, Senhor, por estarmos tendo a oportunidade de sermos trabalhadores envolvidos e ativos em nossas casas espíritas, com a responsabilidade de ali desempenharmos um papel de auxiliar na divulgação do espiritismo, de organizar os nossos centros, assim sendo mais ativos na sua obra de regeneração. Que nesta tarde estejamos nós em harmonia, neste momento de reunião, de reflexão acerca das leis, dos regimentos que regem a parte administrativa de nossos centros, e que possamos absorver dentro de um clima harmonioso, de um clima de bastante aprendizado para todos nós, e assim sendo multiplicadores em nossos centros daquilo que nesta tarde absorvemos. Que desde já os nossos centros recebam a sua luz, os trabalhadores de nossas casas recebam esses fluidos benéficos de bom ânimo, de vigor, para que juntos possamos fazer com que os nossos centros desempenhem o papel que lhes cabe. Iluminai o nosso irmão que nos trará o estudo da tarde de hoje, que sejamos todos agraciados em mais uma reunião do nosso 17º CEU.
Obrigada, Senhor. Ok. Obrigado, Érica, pela leitura da página e da prece. Que agradeço. E Ó, temos mais 2 irmãos, né, que chegaram. Sejam bem-vindos. E a gente vai aproveitar que tem companheiros que estão chegando aí agora, são pessoas que talvez sejam de outros conselhos, assim como Francisco, para a gente se apresentar, né? E eu vou deixar o Sérgio por último para ele dar sequência na entrada do trabalho, certo? Então, vou começar comigo. Eu me chamo Janaína, faço parte do Luz e Caridade, é um centro aqui no bairro de Olaria. Também colaboro no espaço do 17º Seu, na área de comunicação social espírita, mas também atuo nas demais áreas, porque nós trabalhamos de forma colegiada, né? Então, a gente está sempre um ajudando o outro, ok? Próximo, Érica. Boa tarde a todos, eu sou Érica, sou do Centro Espírita Irmã Clara, na Penha, e também uma colaboradora aqui do 17º Seu, mas voltada para a área de educação espírita, mas colaborando aí no que for necessário. Sejam bem-vindos. Fala, Ilha. Então, eu sou a Marli, né? Trabalhadora aqui, dirigente, diretora, né, do Grupo Espírita Nosso Lar, na Ilha do Governador, no bairro Bancários. Ok. Continua na ilha. Meu nome é Carolina, eu sou do Grupo Espírita Maria de Nazaré, aqui na Ilha do Governador. Boa tarde para todos. Boa tarde. Vamos para Bom Sucesso. Nossa amiga Conceição. Conceição. Deve estar sem o áudio, né? Então vamos para Então, Solange. vamos para Penha. Penha, voltou para Penha. Boa tarde a todos, gente. Sou do PCC BMT, né? Do Bezerra de Menezes Tibriçá, na Penha. Também sou coordenadora, dirigente, diretora. Trabalhamos em todas as áreas no nosso centro, tá? Verdade. Obrigada, Solange. Conceição, pode falar agora? Ok, olha, me desculpem não estar aparecendo, eu realmente quase não consegui entrar na reunião, tive dificuldade muita hoje de entrar na reunião. Então, eu sou Conceição, da Congregação Espírita Oswaldo Cruz, que fica aqui em Bom Sucesso. É um ótimo trabalho para todos nós. Ok, Conceição. Vamos, então, agora para o pessoal de outro conselho, que a gente agradece a presença de vocês. Pode ser o Francisco, por favor. Muito boa tarde. Primeiramente, uma honra estar aí participando dessa reunião e, para mim, particularmente, uma saudosa reunião, porque tive grande parte da minha vida envolvida aí na zona leopoldinense. Então, aquele abraço fraterno, entendeu, para essa região maravilhosa. Obrigada. E também na Ilha do Governador, coincidentemente, vivi um bom tempo por lá. Um abraço fraterno também para todo esse pessoal de Ilha do Governador. Obrigado, E nós Francisco. somos aqui da região dos Lagos, né? O 35º abrange a área de São Pedro da Aldeia e Guaba Grande. Somos em 8 casas por aqui e estamos aí dentro da área de unificação e também de parte de eventos e tal, né? Como vocês estão dizendo, a gente trabalha nas 7 chaves, vamos dizer assim, né? E a casa a qual nós estamos ligados chama-se Associação Espírita Casa de Luz e Esperança, aqui em São Pedro da Aldeia. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Francisco. Boa tarde. O senhor, pelo jeito, já é de casa, né? Que bom. O próximo aí do 30º, por favor, Ervino, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Ervino Santos, eu sou trabalhador aqui do Centro Espírita Jorge Menezes. O 30º Seu aqui da área de Realengo, Magalhães Bastos, um pouquinho de Padre Miguel. E eu me interessei muito pelo tema aí da tarde, né? Hoje, É um tema muito interessante, importante, Ervino, que é falar a respeito, né, da parte administrativa das nossas casas, que a gente deve estar bastante atento, certo? Muito obrigado pela presença.
Acho que entrou mais alguém, Érica? Eu acho que foi a Entrou a Vera, Vera do Vera. SEOC. Vera, você pode falar? Se apresentar, por favor? Boa tarde. Boa Vera tarde. Zurita, do SEOC, bom sucesso. Ok, obrigado, Vera. Agora para o nosso facilitador. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio, sou do Centro Espírita Amigos no Caminho, sou um dos colaboradores também do 17º SEU, e hoje estou responsável por trazer algumas informações administrativas do Centro Espírita. E com isso, posso dar continuidade, Janaína? Beleza. Pessoal, o meu objetivo aqui, principal, é trazer algumas telas que a gente possa estar fazendo uma reflexão a respeito da Casa Espírita, a respeito do trabalho na Casa Espírita. Se todos estiverem... Todos estão vendo? Sim, Sérgio, já estamos vendo. Ok. Em primeiro lugar, procuro trazer uma reflexão do que a gente vai estar falando, né? Então, a gente vai falar de lei e normas. Oi. Desculpa, só se você puder botar no formato de apresentação de slide, aí vai ficar maior para a gente ver. Não chegou lá ainda. Em cima, ó. Tem lá transições, animações, aí tem apresentação de slides. Aí é só clicar lá e botar apresentar do primeiro. Vê se foi. Não, eu vi que você clicou, mas não foi. Tenta ir lá embaixo, perto da reta, nesse símbolozinho. Isso, vamos ver se vai. Às vezes pode estar num delayzinho aí para pode chegar. ser. Mas está dando para ler, né? Eu estou no computador, eu estou lendo bem. Não sei quem está no celular. O principal objetivo nosso aqui é de falar das leis e normas de utilidade pública atuais para o Centro Espírita. Mas falar disso não é somente, a gente precisa entender um pouco mais, porque essa informação ela está dentro do Manual de Administração na FEB. E eu vou demonstrar ele aqui também justamente para a gente entender que tudo que a gente vai falar aqui só existe algumas particularidades que a gente vai trazer do dia a dia, mas que todas essas instruções elas estão lá nos arquivos da FEB. Então, primeira pergunta que vem, estamos cumprindo as leis e usufruindo da imunidade tributária que beneficia o Centro Espírita? Essa é uma pergunta que o tempo todo a gente precisa fazer. Mas por quê, Sérgio? Porque nós temos uma imunidade tributária. Essa imunidade ela nos dá uma possibilidade muito grande de recursos dos quais a gente acaba pagando para o órgão público desnecessariamente. E por isso eu vim com essa pergunta, justamente para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que só vamos passar, porque todos nós aqui já temos conhecimento do capítulo, tanto esse quanto o capítulo 11 que eu vou falar. Nós estamos falando aqui da lei mosaica. Ela veio para quê? Para organizar o povo e dar cumprimento a uma diretriz. Mas por quê? Porque lá atrás já se pensava em instruir as pessoas, mesmo de forma muito abrupta, que fossem as pessoas na época, mas elas precisavam de um direcionamento. Isso não se deixa de cumprir até hoje, e nós vamos observar a seguir. Então, não vou passar muito sobre as leis mosaicas, elas estão todas aqui, todos nós já temos conhecimento, eu só trouxe para que nós pudéssemos lá na frente, na reflexão dos dias de hoje, falarmos assim, está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 1, como também está no capítulo 11, dai a César o que é de César. E quando nós falamos dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vamos separar. Precisamos pagar o tributo, que na época era de um imperador, e vamos cuidar da divindade. Mas não vamos misturar essas estações. E foi isso, e esse o recado que
que Jesus quis dar na época. E Allan Kardec, muito, muito sabiamente, traz, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 11, essa condição, dessa beleza que nós tivemos em todo período transitório daquilo que deve ser cumprido da lei. Da lei o quê? Da lei ordinária, da lei civil, que é disso que nós vamos nos aprofundar. Tá? Então, aqui ela decorre sobre o capítulo 11, dai a César o que é de César, que está lá no nosso evangelho, que nos cabe, então, nos aprofundar um pouco mais. Mas a gente só tem que entender o seguinte: dai a César o que é de César, porque uma sociedade ela precisava viver, ela precisava de contribuição. Dai a Deus o que é de Deus, e vamos pensar na divindade. A partir daqui, nós começamos a falar de uma condição Amigão, diferente. eu acho que não está passando os slides. Não passou? Você está em qual slide? Pelo menos para mim, continua no slide 1. Slide 1? É, não Então, sei eu vou para os fazer. demais. Sabe o que é? Para mim também. Então, quando eu faz- acabei de baixar aqui, você quer que eu... Melhor. Tá, Mas sabe por quê? A animação para poder passar informação a informação pode estar travando. pode ser. Deixa eu tentar salvar aqui. Então, eu vou passando para você. Desse jeito vocês estão conseguindo ver? Vamos sim, Esse certo. agora andou, agora foi. Tá, então eu não vou passar em formato slide, vou passar desse Tá jeito ótimo. aqui. Porque aqui a gente está introduzindo o assunto aos dias de hoje. Tá. Mas que vale muito, por favor, essa interpretação da lei mosaica e do capítulo 11, que fala: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, eu faço uma seguinte pergunta: por que entidades religiosas não pagam imposto no Brasil? E que nós chamamos, e que o próprio mercado e o próprio governo público fala de imunidade tributária. Desde 2015, debate-se muito essa discussão, né? Por que as instituições religiosas elas têm ou não têm que pagar? Por que elas têm que usufruir dessas condições? Então, vamos lá. O Brasil é um país laico, ou seja, que não adota oficialmente religião alguma. Existem também leis que asseguram a liberdade religiosa no país. Temos também a imunidade tributária aos tempos de qualquer culto. Não importa. Relacionada à ideia do respeito às diversas religiões do país. Essa regra vem sendo alvo de discussões e debate desde 2015. Nós vamos saber e entender esse debate que está acontecendo desde 2015, quando foram criadas petições e sugestões populares pedindo o fim da medida. Afinal, por que as igrejas e outras entidades religiosas não pagam imposto no Brasil? Alguém sabe colocar alguma coisa a esse respeito? Porque nós temos hoje... Sérgio, seria porque o intuito das entidades religiosas não é ter lucro, né? E, geralmente, o tributo é cobrado em cima de lucro. Seria isso? Seria só isso? Não sei. Existe alguma outra razão mais profunda que pudesse estar arrebanhando as instituições religiosas? Existe alguma coisa que a gente ainda não tem conhecimento, mas vamos tomar conhecimento mais a seguir, a respeito do número de pessoas que hoje são religiosas? Talvez sim. Então, vamos ver adiante. O que é a imunidade tributária? É atribuído aos entes políticos, municipais, estados, Distrito Federal e União. O poder de tributação está previsto no artigo 145 da Constituição de 1988. Ou seja, temos uma Constituição no artigo 145 de 1988, que é do poder público, seja ele federal, estadual e municipal. Ah, mas o Senado pode? Não.
Ah, mas os deputados podem sozinhos? Não. Ah, mas não, depende da União, do Estado e do município. Tal poder envolve também conceder imunidades tributárias, ou seja, eximir determinados grupos de pagarem impostos. É o que ocorre, por exemplo, com organizações religiosas. A imunidade tributária aos templos de qualquer culto, disposta no artigo 150, porque lá ele diz o seguinte, no 148, é meu poder, órgão público, dizer que eu posso criar a imunidade tributária. Aqui no artigo 150, que está lá na Constituição, vai ser para as instituições de culto religioso. E ele não faz distinção. Todos os cultos religiosos fazem parte dessa imunidade. Garante que qualquer entidade de cunho religioso seja imune a todo tipo de impostos governamentais no Brasil. Essa imunidade se aplica não somente aos impostos do templo onde ocorrem cerimônias religiosas, mas abrange também rendas e serviços relacionados à sua entidade mantenedora, que administra o funcionamento e garante o recurso para as outras entidades. Gente, até aqui a gente só estava achando que era só aos entes religiosos, mas também abrange as associações que as instituições religiosas criam. Meu centro espírita, ele pode buscar recursos de criar uma creche. E essa creche, ela tem imunidade tributária também, em todos os impostos que estão relacionados abaixo. Mas criamos mais o quê? Criamos uma associação para poder trazer mais benefício para essa instituição religiosa. Então, daí vem a observação que muitas vezes a gente vê, dado a seu respeito e as suas colocações, do movimento que o Frei Luís faz. O Frei Luís tem um movimento muito grande, mas porque deve ter alguém lá voltado às questões tributárias, administrativas e financeiras da instituição, que ele aplica recursos para dentro da própria instituição e se beneficia do próprio tributo. Por quê? Porque ele gera receita lá dentro. E essa receita ele é beneficiado. E é para isso que nós vamos olhar aqui também. Quais são os impostos isentos para as entidades religiosas? Entre os impostos comuns isentos a templos de qualquer culto, está... Desculpa, gente, que eu acabei de sair da Covid agora, tá? Imposto predial, territorial, IPTU, imposto de renda, contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é o CONFINS, imposto sobre circulação de mercadoria, que é o ICMS, e é um dos temas que a gente vai trazer hoje, só porque ficou no modismo, tá? E imposto sobre transmissão, causa mortis, doação, e aí eu botei entre parênteses, alienação. Quando nós falamos desses impostos que estão previstos aqui, nós vamos precisar dar uma olhada no outro slide que eu vou trazer aqui. Espero que seja esse. Aqui está o artigo 145, para todos que quiserem ver depois, eu posso estar encaminhando, tá? Não tem problema nenhum. Só um minutinho, por favor. Ele não está abrindo. Todos esses impostos aqui, tanto territorial, tanto predial, tanto a contribuição de seguridade social, todos eles estão orientados dentro do Manual do Administrador da FEB.
está na página 89 a 107. Ele fala e ele trata especificamente de todos esses impostos aqui que a instituição tem direito a se beneficiar. Mas não adianta estar lá e nós acharmos que temos direito. Existe toda uma regra para ser cumprida. Ah, mas eu tenho direito ao IPTU? Temos, mas você tem um requerimento que está lá no anexo, e esse requerimento tem que ser dado entrada na prefeitura, você tem que anexar uma série de documentos, tanto para locador quanto para proprietário, e daí, então, ele vai emitir uma certidão que você vai ter direito ao IPTU. A mesma coisa, o imposto de renda. A mesma coisa, o COFINS. A mesma coisa, todos os impostos que estão aqui. Então, leiam atentamente o manual do administrador, que está lá na FEB, para que vocês entendam e compreendam como é que funciona essa necessidade de isenção, imunidade tributária. Ela só vai acontecer se nós usarmos desse recurso. Não tem jeito. Com relação ao imposto sobre transmissão e causa mortis, que a gente está falando de doação ou alienação, eu tenho uma observação aqui a fazer. Lá no manual orienta para que depois que nós fizermos o instrumento de doação e fizermos a transferência do bem através da ata para uma outra instituição, então eu vou citar claramente o nosso caso, Centro Espírita Amigos no Caminho. Foi feita uma ata de doação do imóvel da Rua Copiúva 279 para o Centro Espírita Amigos no Caminho. Essa ata, quando foi dada a entrada no cartório de CNPJ, caiu em exigência. Houve uma exigência de que nós tínhamos que pagar o imposto. Por quê? Porque estava se tratando de uma doação. Em se tratando de um CNPJ, em se tratando de uma instituição CNPJ para CNPJ, confere o imposto se for doação. Só não confere o imposto se for doação, se for alienação. Então, nós temos que dar entrada no instrumento, informando que existe uma alienação daquele imóvel do PV para o SEAC, e o SEAC, na sua ata, vai informar que todos os seus bens também ficarão disponíveis em caso de dissolução para a FEB. Então, essa é a orientação que nós recebemos e é assim que nós fizemos o processo acontecer. Caso contrário, nosso processo não andaria ou teríamos que pagar hoje a ordem de R$88 mil de impostos, porque o cartório ele é assim, ó, cego, ele não enxerga que existe uma doação de um ente aqui, que é uma instituição religiosa, ela tem imunidade tributária, para uma outra instituição onde ela tem imunidade tributária. Ela entende o seguinte, é um CNPJ para um outro CNPJ. Não adianta ter certidão, não adianta ter nada aqui. Então, você tem que usar o argumento da alienação para que você dê prosseguimento. A partir dali, você então vai à prefeitura, faz todo o trâmite de transferência e acontece naturalmente. Mas essa é a instrução, essa orientação que a gente traz aqui para vocês a respeito de doação. Doação de um imóvel para um outro imóvel, a gente tem que tomar esse cuidado. Para garantir o direito à organização religiosa, deve realizar um cadastro e apresentar documentos para análise perante o poder público. Isso está lá nesse manual, como eu falei, da página 89 a 107 e seus anexos. É importantíssimo, muito, muito importante, darmos atenção a esse manual. Baseado no mesmo modismo que está hoje em dia aí, saiu uma lei que está no governo estadual, que decretou, que veio do próprio COAF, a isenção do ICMS para as contas de luz. Se eu estava falando anteriormente que a instituição religiosa pode dar entrada para fazer isenção de ICMS ou qualquer outro tributo, porque nós temos esse direito garantido pela Constituição e temos esse garantido por lei,
para que somente vou usufruir da conta de luz? Nós temos direito de usufruir por tudo. Se eu tenho uma cesta básica para comprar por mês que vai me custar R$10.000, eu posso ir num supermercado, conversar com o supermercadista e falar para ele, olha só, eu tenho essa imunidade tributária aqui, baseada nessa certidão, eu gostaria de fazer a compra das cestas básicas por aqui e gostaria que você me desse a imunidade tributária, uma vez que eu tenho direito dela. Imediatamente ele vai acatar. Por quê? Porque você está trazendo um benefício para a sociedade. Mas, voltando à história da isenção para a conta de luz. Esse é o decreto, Lei 9.371 de 2021, está fresquinha, saiu agora recentemente, em 22/7, que, para tanto, é necessário fazer uso de um documento, de um requerimento direto à ANEEL, para que ela possa, então, deferir a não cobrança do ICMS. Aqui não está o requerimento todo, depois também podemos deixar disponível para vocês. Nós temos aqui em nossos arquivos, podemos mandar para vocês, sem problema nenhum, mas ela vai tratar especificamente da Lei 9.721, de 15 de junho de 2022. E aí você dá entrada lá na ANEEL. Mas o jurídico da ANEEL pode solicitar a sua certidão de imunidade tributária? Pode ou não pode. Ele pode simplesmente acatar o que está previsto aqui na lei, e você apresentando toda a documentação, porque tem todo um requerimento de documentação legal, CNPJ, o último imposto de renda, os documentos contábeis, tem todo um atributo que você tem que dar a entrada e você ficar aguardando. É muito provável que a gente tenha essa concessão dada hoje, que é significativa. Mas se você tiver uma conta telefônica, é a mesma coisa. Nós temos o direito disso. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós, instituição religiosa, está lá no Manual de Administração da FEB, insisto em dizer, nós temos imunidade tributária, só não a usamos. Só vamos usar no dia que tivermos que fazer uma construção grande. Tem uma construção muito grande, ela vai custar R$100.000. Desses R$100.000, 15% é imposto. Eu não vou me beneficiar disso? É lógico que vou, gente. Então, nós precisamos usufruir disso. Mas essa daqui é uma das condições que a gente está falando da lei que veio especificamente para a conta de luz. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Como as organizações religiosas se beneficiam com a imunidade tributária? Além de não pagar imposto sobre o aluguel de imóveis, bem em nome de entes e serviços prestados, entidades religiosas também não sofrem tributação. Para a reforma de templos, por exemplo, todo o material adquirido, o serviço contratado pela organização religiosa, são isentos de impostos, como eu já havia falado antes. Mas eu não tinha conhecimento disso, é porque a gente não leu o manual que está lá. O manual da FEB deixa claro tudo isso, gente. Como os templos de qualquer culto não são comerciais e se mantêm por meios de doações, olha bem a reflexão disso. A imunidade tributária permite que o valor arrecadado seja utilizado de forma mais ampla, destinando para projetos sociais, obras no imóvel, compra de equipamentos para os cultos, promoção de eventos e assim por diante. Temos algum irmão aqui na sala que usa para outro fim, que não seja esse? Eu imagino que não. Se temos, tem alguma coisa fora do contexto. Mas essa é a condição que está lá. Nós temos esse direito. Nós temos condições de trazer essa imunidade tributária para a instituição. Exatamente como está aqui. Nossa irmã Érica fez uma obra recentemente lá na instituição dela. Poderia ter se beneficiado da imunidade? Poderia. Nós vamos fazer uma obra agora grande no nosso telhado, porque o telhado está ruim, nós vamos precisar trocar esse ano. Nós vamos buscar usufruir dessa imunidade tributária.
Por E, quê? Sérgio, Porque estava pensando exatamente nisso, né? Assim que você botou o slide que leu, primeira coisa que veio na minha cabeça, caramba, a gente fez uma obra grande que mudou o centro inteiro, eu não tinha nem noção, né, da existência dessa imunidade aí para a obra, né? Só pensava exatamente, em imunidade para IPTU, né? Olha, exatamente, a importância exatamente. do conhecimento, né? Gente, é muito bom quando você começa a buscar. Eu comecei a buscar essa fonte de informação, não é de agora, é desde a época que nós começamos a transitar com toda a documentação do SEAC para tornar ela uma instituição, pelo menos dentro do aspecto legal, mais acessível a esses recursos, porque a gente reverte todo o recurso para dentro da casa. E aí a gente sempre ficava perguntando, né, essas questões, por que eu tenho que pagar o tributo? A gente está falando de 5% de ISS, nós falamos de 15% de ICMS. Não basta só isso. Basta que a gente faça e entre com um documento e tenha direito a isso. É isso que a gente tem que fazer uma reflexão. Então, que façamos essa reflexão e que tenhamos o prazer de desfrutar daquelas páginas que estão lá no manual da FEB, por favor. O manual de administração da FEB, ele discorre com tudo, com tudo. A única coisa que não está lá e não é clara é aquela questão de doação e alienação, por favor. Isso só porque nós somos uma instituição jurídica com CNPJ e o cartório, ele não entende, ele não enxerga essa condição de imunidade tributária. Ele só reconhece o seguinte, está fazendo doação, tem que recolher o imposto. E aí a gente fica meio que travado no meio do caminho, querendo solução para o passo seguinte. Então, vamos agora fazer uma outra reflexão do seguinte. Quais os argumentos a favor da imunidade tributária aos templos de qualquer culto? Lembra que nós, no início, falamos lá da lei mosaica, depois nós voltamos numa reflexão bastante forte a respeito da a César, o que é de César. Aqui começa o nosso complicador, porque a lei, diante da nossa Carta Magna, ela diz que é do poder público. Então, as religiões podem ser consideradas como de interesse social e de função muito importante para a vida de grande parte dos brasileiros. De acordo com o Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia, 92% da população do país segue alguma religião. Segue. É assustador? É. E aí, nesses 92%, tem lá aquele percentual nosso como espírita, que já foi divulgado também, que eu acho que são hoje 3% ou 5%. Aumentou um pouquinho mais. Mas 92% desse país tem alguma religião. Então, nós precisamos ser orientados por uma lei. Nós precisamos ter bases para que a gente possa fortalecer essa sociedade através do benefício que temos, mas não nos beneficiarmos. Opa, CPF não. CNPJ da instituição vai se beneficiar e vai trazer para a sociedade essas condições. Além disso, são organizações sem fins lucrativos, que, teoricamente, não comercializam produtos ou vendem serviços. Portanto, a imunidade tributária estimula a permanência e expansão de religiões no país. Há cerca de um ano atrás, eu estive aqui também e falei sobre essa questão, onde nós falávamos assim, mas e a biblioteca? E a cantina? Mas você precisa se regularizar. Mas você... Quando eu falei naquela época, gente, eu falei no sentido de busca dentro do manual de administração a forma de você fazer essa prática correta, que nós não estamos impedidos, mas precisamos agir corretamente dentro da lei, porque a lei prevê exatamente essas condições que estão aqui. Nós somos uma instituição que temos necessidade de atender a sociedade, de fazer o benefício, e ela é sem fins lucrativos. Então, para isso, nós precisamos demonstrar ao governo essa condição. Se nós não demonstrarmos, estamos irregular.
estamos à margem da lei. A lei do governo federal, estadual e municipal. Do contrário, caso fossem tributadas, determinadas entidades religiosas sofriam grandes dificuldades financeiras, o que poderia levar à extinção de tais instituições. Outro ponto importante a favor do direito da imunidade tributária é equidade entre todas as entidades religiosas. Não há privilégios tributários para templos específicos. O direito é igual para todos. Gente, pasme, mas é verdade. Essa é uma realidade, tá? Vale para o centro espírita, para a igreja católica, vale para o protestante, vale para o evangélico, vale para todos. Todos. Todos têm a mesma imunidade tributária, as mesmas condições regidas pelo governo federal, estadual e municipal. Precisamos alçar isso. Precisamos dar conta disso. E aí, dar conta disso é dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Lembra lá atrás? Não tem jeito. Ou venhamos a seguir a lei, que é a lei dos homens, e vamos andar certinhos, e vamos nos beneficiar, porque nos beneficiar na CPF, CNPJ da instituição e trazer isso para a sociedade, ou então vamos ficar aqui nos lamentando cada vez mais, até um dia sofrermos uma denúncia e estar lá vendendo comida na cantina. E é comércio ilegal. Vendendo livraria, é um comércio ilegal. Eu vou trazer um outro ponto, que é para nós fazermos uma reflexão aqui. Eu procurei ter o cuidado de tirar o nome que estavam aqui, porque não nos cabe, não é esse o tema, não é esse o objetivo aqui, mas é só para nós entendermos o risco que nós temos hoje dessa imunidade tributária, tá? Se essa imunidade tributária cair, nós não vamos mais nos beneficiar. E os argumentos contra a imunidade? Aí é um outro passo. Uma sugestão popular, que é um documento que foi dado entrada no Senado em 2015, aberta em março de 2015 para uma representante da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, aguarda parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é a CDH, pedindo o fim da imunidade tributária a entidades religiosas. Esse é o maior risco que nós temos, infelizmente. Qualquer instituição religiosa. Mas isso foi fundamentado em 2015. Não foi à toa que os agnósticos e ateus entraram com essa sugestão. Então, vamos lá. A SUJ teve, até o momento, mais de 87 votos a favor da proposta contra 23 contra, e, por isso, foi levada adiante. A ATAI defende, num Estado laico, não faz sentido dar imunidade tributária a uma parcela das instituições do Brasil, apenas porque são religiosas. Qualquer organização que permita o enriquecimento de seus líderes e membros deve ser tributada. Vale uma reflexão, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Tá? Por isso que eles entraram com essa sugestão popular. E aí vem uma divulgação feita na revista Forbes, que enumerou os líderes religiosos mais ricos do Brasil. Se a gente está falando, 2013, tá? Percebe que em cima a SUJ aconteceu em 2015? Não foi nada proposital, não. Foi definitivo essa publicação, tá? Tendo seu dirigente, dono de uma instituição religiosa, em primeiro lugar, dirigente, não estamos falando da instituição religiosa, tá? Em primeiro lugar, 2 bilhões de reais a seu favor. Um outro dirigente, fundador de uma outra instituição religiosa, em segundo, com 400 milhões de reais a seu favor, CPF. E, em terceiro lugar, um outro dirigente, presidente de uma outra instituição religiosa, com 300 milhões de reais na sua conta.
Ah, mas, Sérgio, a gente está trazendo esse assunto aqui, a instituição espírita trabalha com tanta caridade para as pessoas, traz tanto o benefício para as pessoas. Nós entendemos isso. Mas também entendemos que existem espíritas, se dizendo espíritas, se beneficiando. Alguns casos, agora, recentemente, nós já tivemos, né? Lá em Minas, tivemos Minas não, acho que é Alagoas. Tivemos uma pessoa que se beneficiou com terras, com uma série de outras coisas, em nome do espiritismo, que não tem nada a ver com doutrina espírita e espiritismo. Mas é disso que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque existe uma instituição, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, atenta a essa condição. E à luz da verdade, a gente deve olhar assim e falar assim, caramba, mas ele vai prejudicar muitos. Sim, mas em detrimento de alguns que estão se enriquecendo, fazer o quê? Então, vamos adiante. Além disso, escândalos envolvendo organizações religiosas também motivaram a ação pelo fim da imunidade tributária a templos de qualquer culto. Um exemplo disso foi o caso do templo religioso, cuja sede da instituição fica em São Paulo, que foi alvo de suspeita no período em que foi construído. Todo o material utilizado na edificação, principalmente os 40 metros quadrados de pedra importada, não sofreu tributação. Devido a essa quantidade, foi considerada a possibilidade de desvio de recursos da obra. Entretanto, não houve investigações sobre o assunto. E aí eu faço uma provocação a todos vocês, porque meu objetivo é trazer a proposta, mas é trazer uma provocação também, né? E você, é contra ou a favor da imunidade tributária aos templos de qualquer culto? De qualquer culto, por favor. Né? Devemos defender a nossa parte? Devemos, mas precisamos ficar atentos a todos os cultos. Não devemos também deixar de olhar a qualquer templo religioso, porque eles precisam também dessa imunidade tributária para fazer o bem, para melhorar a sociedade. Se estamos hoje vivendo o que estamos vivendo, no caos da sociedade, com fome, com frio, com desespero, com desemprego, o acolhimento das instituições religiosas, elas fazem e são fundamentais. Nós temos 92% da população hoje que são religiosos. Então, todos nós acolhemos, ou com um casaco, ou com uma sopa, ou por um dinheiro, ou por uma doação, não importa. Mas isso vem de algum fundo, vem de alguma arrecadação. Estamos preparados para isso? Você é contra ou a favor da imunidade tributária aos templos de qualquer culto? Então, gente, era esse a minha provocação. Eu abro agora o assunto para perguntas e vocês ficarem à vontade para a gente abrir a conversa, porque meu objetivo aqui foi principalmente trazer uma reflexão com base naquilo que a FEB nos dá, porque é a nossa mandatária, né? Ela que nos orienta, isso aqui é importante. Nós trazemos uma reflexão sobre a nossa sociedade e daquilo que a gente tem e que daqui a pouco podemos deixar de usufruir, porque tem alguém atento a esses benefícios que são hoje da imunidade tributária. É isso aí. É isso aí, Jana. A Érica pediu a palavra, não foi, Érica? Então, eu levantei aqui minha mãozinha. Primeiro, né, agradecer ao Sérgio pelo trabalho, para mim, pelo menos, né, muito elucidativo. Como eu falei, acabamos de fazer, ao longo da pandemia, uma obra grande, a gente transformou quase o centro inteiro, sem ter a menor noção de que a gente poderia ter feito isso gastando muito menos, né? Então, acho que cada vez mais a gente vê essa necessidade da gente trazer mesmo, e a gente, no nosso espaço de reuniões do seu, sempre tenta, né, colocar uma ou duas reuniões ao longo do ano sobre esses assuntos administrativos. Né? Então, muitos mudam, muitos chegam, e às vezes a gente fica preso só ao que conhecia no passado, né? E Sérgio traz isso assim com muita clareza.
Mas eu queria fazer uma fala que, na hora que Sérgio trouxe aqui os argumentos contra a imunidade, e me veio muito a figura de Allan Kardec e a defesa que ele fazia, na verdade, era um conselho para que a gente mantivesse os nossos templos, né, os nossos centros espíritas, o mais simples e o menor possível, né? Então, Kardec defendia mesmo as agremiações pequenas, talvez nem pensasse nesse intuito do lucro, mas porque facilita mesmo, né, o conhecimento de todos os participantes, a integração. Ele pensava muito nessa questão da união, né, da agregação pela união. Mas me ocorreu essa outra questão. Quanto maior é o centro, aí for falar mais especificamente, né, da nossa praia, mais gasto esse centro vai ter, né, isso, mais imposto ele teria que pagar, né, mais isenção ele vai ter que solicitar e pedir. Então, eu penso que se a gente seguisse ali o conselho do Kardec, pelo menos nós, né, espíritas, a gente dificilmente ia escorregar, né, nessa questão aí. É claro que a gente sabe que o tamanho não quer dizer nada. Você pode ter um centro pequeno e o líder daquele centro, né, de alguma forma desviar recursos, não sei, enfim. E um centro grande, como a gente sabe que tem vários, que funcione muito bem. Mas aí abrangendo até outras religiões, né? Por que a gente tem essa necessidade de um templo tão grandioso? Se a gente tivesse ao longo dos nossos bairros, né, das nossas cidades, sejam protestantes, espíritas, católicos, espaços pequenos e acolhedores, talvez a gente caísse muito menos nesse bichinho aí do orgulho, da vaidade, que tanto nos leva a escorregarmos pelas nossas imperfeições. Então, uma falha mesmo por essa reflexão que o Sérgio trouxe no final. É bastante difícil você, às vezes, uma casa espírita, ela conter o seu crescimento, pela obra, muitas vezes, que ela acaba abraçando, né? Nós temos aí casas que têm hoje creches e que fazem atendimento a comunidades, nós temos instituições hoje que fazem atendimento ao idoso, né? E nós temos na Ilha do Governador uma instituição que faz isso. Agora, aí, a minha provocação é exatamente essa, né? E aí, né? Usufruímos desse benefício ou simplesmente não usufruímos? Não... Isso a gente está falando de qualquer compra, de qualquer despesa mês, você descontar menos 15%. 15% é um número hoje extremamente expressivo para quem está numa luta muito grande dentro do trabalho no bem. Então, a minha reflexão ela bate exatamente com relação a isso, né? Precisamos ficar preocupados, porque as casas espíritas, como você falou, seria ótimo se nós tivéssemos uma disseminação muito maior de casas, onde a gente pudesse abranger um volume muito maior de pessoas dentro da sua necessidade. Mas ainda existem estruturas bastante grandes e que a gente tem que compreender esses também que vão por esse caminho. Mais alguma pergunta, gente? Podem ficar à vontade, por favor. Se eu falei muito rápido... É Jana mesmo agora, com a mãozinha em pé ali. Você tinha, quando terminou a fala, você perguntou a gente se a gente era a favor ou não, né, dessa questão de isenções. Primeiramente, eu fiquei refletindo o seguinte, dentro desse... Acho que talvez a gente não tenha esses dados, né? Mas gostaria de saber a métrica, né, dentre as instituições religiosas, independente do segmento, quantas, na verdade, usufruem, né, dessas vantagens, vamos dizer assim, né, dessas isenções. Vamos supor, 80%, 70%, 90%, não sei dizer, né? E dependendo do número, se temos esse direito, mas não usufruímos, talvez por desconhecimento ou talvez por uma questão de burocracia, né? Você falou aí da questão das obras. Lá no nosso centro também, na pandemia, nós fizemos obra, lá não sabíamos disso, também não buscamos, talvez pela questão
da necessidade e do tempo de burocracia que leva, talvez as pessoas nem se preocupem em correr atrás, porque tem que juntar muitos documentos. Por exemplo, né, nós sempre solicitamos a isenção da taxa de incêndio. E todo ano ela pede aquela série de documentações. A gente já tem até guardado essas documentações. E a gente não deve esquecer de X meses estar indo lá levar. Às vezes a gente até passa um pouco batido, mas assim, talvez por esse excesso de documentações que peça, algumas instituições acabam, tipo, deixa para lá, deixa de lado e segue em frente, enquanto outras estão mais atentas, tem pessoas ligadas nessa questão e tentam sempre, vamos dizer assim, tocar nessas isenções para ter um certo desconto, porque é um gasto muito grande. Mas existe aqueles que olham com olhos maldosos, né? Que não vê a instituição e acaba usufruindo de forma particular. É uma questão humana de moralidade, né? Então, dizer se é a favor ou contra, eu acho que eu sou a favor, mas a burocracia às vezes atrapalha, porque assim, não é só solicitar a documentação, deveria haver uma fiscalização em torno dessa instituição que solicitou, que está sendo beneficiada. Porque, esses exemplos que temos aí, até de algumas casas espíritas fazendo isso, usando para seu bel prazer e não para a instituição, acaba denegrindo, né, a religião, seja católico, seja espírita, seja umbandista, seja de que ordem for, né? E aí as pessoas começam a olhar com maus olhos e até buscar essa coisa de tirar essas isenções das instituições. Então, eu penso que se o nosso governo pudesse, né, ter uma fiscalização em cima disso, seria mais fácil do que dar ou não dar, né? Porque são burocráticos em alguns aspectos, mas em outros que seria mais importante ainda, não o são, né? E aí a gente fica aí numa sinuca sem bico, né? De bico, né? Vamos dizer assim. Eu sempre vejo assim, né? A mão contrária das instâncias do governo, seja municipal, estadual, federal, é muito pior do que nós nos preocuparmos em lidar com essa documentação, com essa necessidade de dar entrada, mesmo que seja anualmente, para você revalidar a sua certidão e fazer isso acontecer. Do que a gente ser surpreendido, né, por uma fiscalização e aí termos uma interdição do centro ou ter um ambiente desfavorecido em função daquilo que está sendo praticado erradamente. Eu sempre sou pelo lado de que, se pudermos antecipar, se temos instrumentos para poder antecipar, uma solicitação é melhor do que nós corrermos o risco de não nos beneficiar daquilo que efetivamente temos direito. Agora, é uma questão de cada instituição. Eu só digo assim, o manual de administração da FEB, ele deixa muito claro a necessidade de nós fazermos isso. Eu acho que a gente deveria dar um pouco de atenção lá nas páginas para que a gente possa olhar, entender o que ele trata de imunidade tributária, o que ele vem compondo do item 3 até o item 3.16, que vai caber exatamente essas páginas do manual, leia com atenção, veja onde nós estamos ferindo a lei, porque, como eu falei, a lei existe, né? Ela está no âmbito para que nós possamos usufruir. Quando eu fiz a pergunta lá atrás, vamos lá, pode ser votado a SUS lá do sistema para cair a imunidade tributária. E se cair? Estamos preparados para isso? É só isso. A SUS está em vigor. Foi votada, teve 83 votos, e aí? Caiu a tributação, caiu.
Não temos, o governo federal, infelizmente, o grupo diagnóstico chegou à conclusão lá, junto com a comissão, que não temos mais direito. Uma coisa é nós não termos mais direito porque não temos força. Outra coisa é nós termos direito porque temos força. Se nós não dermos entrada nos órgãos públicos dizendo que precisamos ser beneficiados, eles não somos reconhecidos. Não somos. Nós só somos uma instituição sem fins lucrativos, com CNPJ que tem obrigações. Que a nossa irmã Cida Molinaro aqui levantou a mão e deve falar alguma coisa. Isso é péssimo, porque nós somos uma instituição com CNPJ, sem fins lucrativos, mas que temos direitos, como também temos deveres. É disso que eu insisto com a nossa fala, que não adianta ser só um dirigente de casa espírita e fazer trabalho mediúnico lindo, maravilhoso, fazer atendimento fraterno lindo, maravilhoso, porque isso não diz aquilo que diz lá atrás. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas eu, para poder fazer isso, eu tenho um aspecto legal para seguir, gente. E é disso que a gente está falando. Sérgio, depois da Cida, eu gostaria de também ter a palavra, tá? Depois da nossa companheira aí da nossa casa. Tá bom. Oi, boa tarde, gente. Estão me escutando? Uhum. Sim. Então, Sérgio, o que eu vejo que difere de outras religiões? Se você pegar outros cunhos religiosos, pessoas são contratadas para trabalhar internamente na igreja, tanto na igreja católica, na igreja evangélica, e os centros espíritas temos as nossas profissões, nós temos os nossos trabalhos normais que temos que cumprir diariamente, e aí a casa espírita fica em segundo plano. Fica aquele momento que você não está trabalhando, que você não está dando atenção na sua casa, sua família, seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, e aí nós vamos para a casa espírita. Eu acredito que, se nós da casa espírita tivéssemos o caminho, essa não é a palavra, né? O objetivo de contratar uma pessoa interna, eu não estou falando de contador, administrador interno, uma pessoa ligada somente para trabalhar, para ver isso. Por que essas grandes instituições, religiões, são bem organizadas e usufruem disso? Porque elas pagam uma pessoa para fazer isso. Porque é difícil. Eu trabalhei durante anos na área administrativa do Genlar. É difícil. As pessoas vão ficando mais velhas, as pessoas vão ficando doentes, as pessoas têm problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, e acaba realmente deixando de lado essas funções. E realmente, você vê, vamos falar de pessoas que se pronunciaram aqui, a Érica e a Jana. São pessoas que estão sempre na doutrina espírita, que está aí no 17º seu, que acompanha tudo, que está sempre ligadésima nessas coisas. E aí acabou fugindo. Por quê? Você vai entrar na vida pessoal de cada um, não dá, não tem jeito. Eu que trabalho muito tempo em contabilidade, eu falo isso para os meus clientes. Se você não tem uma boa administração na sua empresa, e o Centro Espírita, já que nós estamos falando de tributarismo, é uma empresa, vamos deixar a religião de lado, tem que ter um bom administrador. E para ter um bom administrador, ele tem que estar 100% dentro da casa espírita administrando. Se ele for dividir isso, não vai dar certo, como está acontecendo. E aí, se você pegar todas as pessoas que estão aqui e perguntar assim, você sabia isso? Você usufrui disso? Nós fazemos cestas no nosso Genlar e não utilizamos isso. Pagamos luz, não utilizamos isso. E eu vejo dessa forma. Agora, em relação à sua pergunta, que você jogou aí no ar, você é a favor que pague imposto? Não. Na minha concepção,
muitas empresas não têm lucro. É sobre o faturamento mesmo, não tem lucro. Quem é aqui microempreendedor, microempresário, que tem uma LTDA pequenininha, sabe disso. Cada centavo que você emite de nota fiscal, você tem que pagar imposto sobre isso. Na verdade, eu acho que na verdade, a minha... poderia ser uma tributação diferenciada, como existe o MEI, como existe o Simples. Não. A minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi a seguinte: e você é contra ou a favor da imunidade tributária aos templos de qualquer culto? Então, é isso. Eu na minha visão, como muitos estão se beneficiando dessa imunidade de forma indevida e prejudica o país inteiro, prejudica os demais. Então, eu fico na parte de que deveria ser revista essa imunidade. Tem que ser revista essa legislação. Revista não é só revisar, para mim não é só ter ou não ter, revisar de forma pontual. O que pode ser feito para não prejudicar um e não beneficiar outros. E é claro, né, a fiscalização deveria ser feita, mas infelizmente não é feito de forma alguma, né? Hoje em dia, nenhum mais órgão público sai à rua para fiscalizar, nem do âmbito municipal, estadual, nem federal. O único local que sai à rua é a vigilância sanitária. A princípio, eu defendo muito o nosso lado, né? Nós, como espíritas, né? Aquilo que a gente tem como proposta de trabalho e aquilo que a gente traz de benefício para a sociedade. Quando a gente tem um país que 92% da sociedade é religiosa, e eu entendo que o benefício do imposto está trazendo um benefício secundário, que é atender aquele menos assistido, aquele que está precisando de assistência, eu entendo que ele é necessário. Não importa em que tamanho for, se a casa é uma casa pequena, se a casa é uma casa grande, não importa. Você faz um somatório de casas aqui, vou fazer um somatório aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 casas. Se nós somarmos 14 casas aqui, vai dar uma receita por mês de aproximadamente uns 50 mil reais, 60 mil reais. Estou chutando aqui, tá, gente? 60 mil reais. Se eu pego 60 mil reais e gasto todo mês com aluguel, com luz, com telefone, com não sei o quê, e se lá no final eu conseguir me beneficiar em 15% para poder reverter para benefício dentro da própria instituição, gente, nós estamos deixando de usufruir. Então, a pergunta está exatamente por isso. Não é pelos 400 milhões que eu falei, pelos 2 bilhões que eu falei, é pelo somatório que nós temos de casas espíritas que eu percebo que não usufrui disso, baseado exatamente no seu argumento, baseado exatamente na sua postura, no que você acabou de colocar agora, dessa dificuldade de ter alguém se dedicando, da dificuldade de ter alguém acompanhando, de fazendo a parte administrativa e tributária da instituição estar consolidada, acontecer. Mas, gente, tem que ter alguém. Nós somos uma personalidade jurídica, não adianta a gente negar isso, não. A gente só vai ficar esperando o quê? O imposto de renda bater na porta e dizer que houve um problema? Né? Porque nós assinamos lá como tal, como responsáveis também da casa. Então, nós precisamos assumir isso. Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida também. Fala, Marli. Está sem som. Sem som, Marlizinha. Então, em primeiro lugar, parabenizar aí esse tema, né, que é de grande esclarecimento. Eu, por exemplo, desconhecia esse termo dessa imunidade tributária, né, e que é, né, uma coisa tão importante, como a Cida falou, nós temos a utilização da cesta básica, né, que nós doamos. Hoje em dia diminuímos bastante, né, a nossa clientela em relação a isso, mas eu desconhecia realmente esse recurso, né? Então, desde que fosse utilizado, né, para o fim que se propõe, eu defendo realmente
Eu acho que nós temos que buscar vias e meios para a utilização e defender a existência, né? Porque agora mesmo, enquanto foi feita a leitura e tudo, me veio só a reflexão, claro, da problemática da minha casa, né? E nós vamos... porque nós vamos fazer uma obra, né? Lá, a cisterna, tal, um complicador, vai ser uma obra cara, né? E a gente fica assim, preocupados, né? O recurso, não temos tantos pecúnios lá, né? No banco, na conta bancária do Genlar, para poder dizer assim, vamos fazer folgadamente, né? Isso aí e vai dar tudo certo e tal. Bom, vai dar tudo certo, vai, porque a gente vai ter que criar isso, vai fazer dar certo, mas enfim. Aí a gente olha pelo lado da lei. O Sérgio trouxe aí, incrivelmente, nessa reflexão, nos orientando, nos alertando. Até onde a gente está realmente andando, né, a favor, né, a organização social da Casa Espírita, e onde que nós estamos andando contramão, né? E muitas vezes a gente pode estar indo contramão sem nenhuma maldade, sem nenhuma outra intenção, né? Sim. Mas o que acontece, né? No caso, o movimento espírita, né? A sociedade espírita lá em Paris era uma, os tempos eram outros e tal. Chegou para cá, para o Brasil, virou, né, uma outra, o caldo cultural. Então, uma coisa que sempre levanta a bandeira da gente, né? A Cida trouxe a questão dos adeptos, às vezes, não poderem sustentar a casa, principalmente nessa época de crise financeira, né? Por mais que eu almejo, por mais que eu desejo, minhas condições são fracas. E daí a gente pensa, né? Vamos fazer uma obra. Então, nós temos ali a questão, se a gente for apresentar, pedindo essa isenção, tá? Minha dúvida pedir essa isenção tributária. Eu vou ter que apresentar uma série de documentos e, principalmente, os balancetes, não é isso? De quanto a casa recebe, a receita da casa? Existe para cada setor que você pede, para o IPTU, aí lá na Secretaria de Fazenda você vai entrar com requerimento e vai pedir para o IPTU, e lá vai ter um requerimento e vai ter umas exigências para fazer uma obra, que é o seu caso, que é o meu caso. Eu vou dar uma entrada na Secretaria de Fazenda também para pedir a isenção do ICMS. Só que quando eu peço a isenção do ICMS, eu não peço para a obra, eu peço para casa. E é isso que a gente tem que atentar, entendeu? Todas as orientações que estão lá no manual da FEB, ele fala o seguinte, o CONFINS, você está pedindo a secretaria para poder fazer você ser isento do CONFINS. Ele lá vai expedir uma certidão para tudo que você comprar e tiver CONFINS, você apresentar e falar assim, não, eu sou isento do CONFINS. Com base naquele decreto que foi estabelecido para você ou que foi autorizado a você ser beneficiado, a instituição não vai te cobrar o CONFINS. A mesma coisa vai ser do ICMS. Então, não é específico para a obra. Se você está com uma obra prevista para daqui a 3 meses, vai lá no manual, olha, vê lá o que pede no manual, do requerimento do manual, tem mais o anexo, preenche, junte os documentos da entrada na Secretaria de Fazenda. Pronto. Na Secretaria de Fazenda, ele vai ter o desdobramento e um prazo lá, que não é muito longo, porque eles atendem todas as instituições religiosas muito bem, com uma presteza muito grande, e logo depois eles estão te dando uma certidão. Essa certidão de ICMS, de isenção de ICMS, vai servir para você comprar a cesta básica, vai servir para você comprar um material de construção, vai pedir para você fazer o que você quiser. Não é uma certidão específica para aquela obra, entendeu? Eu acredito, Sérgio, que essa certidão seja só para o ICMS, porque a Secretaria da Fazenda é estadual. Por quê? Porque no âmbito federal, que entra a COFINS, que entra o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, essa daí as casas espíritas já têm na hora que tem lá a natureza jurídica no CNPJ, na hora que a contabilidade de cada casa já faz a declaração, mostrando que ela declara que é imune e isenta, ela já diz isso para a Receita Federal, que
essa CNPJ, né, Uhum. ela está enquadrada no imune isenta. Agora, Uhum. na parte estadual, como E não municipal? tem Não tem. e municipal, aliás, a municipal na nossa casa já é isento de IPTU, mas Mas de ISS, é? sim, porque não temos nada para pagar de ISS. Então, Não tá. temos nenhum tipo Nem de para comprar? tributação. Nem pra comprar. Agora, quando for comprar quando tiver algum serviço prestado, por exemplo, Uhum. vai se ter uma empresa que vai ser a mão de obra da obra. Aí Uhum. tem o custo ISS. Aí Uhum. pode sim chegar na prefeitura e solicitar essa isenção do ISS da mesma maneira que vai chegar no estado e solicitar a isenção do ICMS. E aí, cada órgão que é diferenciado, aqui no Uhum. Brasil é assim, Uhum. cada órgão tem os seus documentos necessários que eles pedem. É isso aí. E desde o momento que a entidade é imune, não acredito que sejam muitos documentos, não. Né? Porque ela já Porque diz que agora está sendo sem fins lucrativos, já não o paga imposto. o Não tem... cadastro também já é um cadastro geral, né? Eles acessam o Exatamente. cadastro. Isso, Mais alguma então, coisa, não Marli? acredito que tenha muito, mas eu Sim, entro ainda na sim. parte de precisa de uma pessoa para ter esse tempo de ir lá, Uhum. voltar, Uhum. entrar na internet, conhecer os trâmites da internet, separar a documentação, ter que esperar o tempo, não deixar o tempo passar, Uhum. buscar tudo isso, você tem que ter tempo hábil para isso, né? Você concorda comigo? Verdade. Saber também, né? Fazer, né? É. Então, a minha questão é essa, né? Na sociedade mesmo, assim, dentro da doutrina, dentro da organização que Kardec colocou ali, não tem ali a questão. A gente faz um almoço na casa, é ilegal ou legal? Temos a questão dos bazares nas casas espíritas, não é só no Genlar que tem, mas eu acho que no Grande Rio e tal, acaba lançando mão desse recurso, percebe? Porque só com os adeptos, com as dificuldades financeiras e principalmente pós-pandemia, não há condições. Aí a minha questão é, um dia aí se consegue organizar isso, e aí não se lança mais mão desse recurso, ou estaríamos contra a lei, no caso dessa questão tributária aqui. A gente consegue, né, os recursos necessários. Vamos lá que a gente tenha toda a documentação, vai lá, regulariza tudo bonitinho. E daí a gente pode continuar com essa que é a minha dúvida. Sim. Não tem problema. Sim. Ok. Fazer a questão hoje é que você está comercializando uma coisa que Sim. não tem registro nenhum de nada. Não tem registro? Se você tem um bazar e você está usufruindo desse bazar com venda, você está usufruindo e... Para a casa. Mas qual é o registro legal que você está dando disso? No balancete, né? Do demonstrativo do balancete. Se você tem uma cantina, você está vendendo mercadoria lá, você está se beneficiando e você está comprando livro para vender, está dando entrada na nota fiscal de livro que você está comprando e está saindo com o quê? Então, essa é a questão que a gente fica em dúvida, porque na própria organização diz lá, a organização da livraria e biblioteca. A gente pegou, investiu um dinheiro, comprou os livros, né? E sem fins lá, grande lucro. Olha, eu tenho dúvida, Sérgio, tenho dúvida. Veja bem, em relação ao bazar, fica muito inviável. Por quê? Você recebe uma doação. Se você entra com custo zero, você não tem um custo inicial, tudo aquilo que você vender, e se a gente não coloca isso como lucro, como é que você vai pagar imposto uma coisa que você nem tem um trâmite de entrada e saída? Exemplo, você chegou lá com umas calças e umas camisas que não te servem mais, não querem mais. Olha, trouxe aqui para você, para o bazar. Eu posso doar para alguém que esteja precisando, eu posso vender por R$10 essa calça por uma outra pessoa, e aí esses R$10, para mim, no meu ver contábil, fica inviável
fazer uma contabilidade de como você vai dar entrada nessa mercadoria, porque a mercadoria tem que entrar com valor para você sair com valor, né? Fazer um almoço, geralmente, é uma doação. Muitas pessoas chegam lá e doam. Aí você faz um almoço. Agora, na parte da livraria, que aí você vai lá na FEB, compra livro, aí você tem uma nota fiscal de entrada. Você, por exemplo, se você tem uma cantina, que você já utiliza isso diariamente ou semanalmente, você tem nota fiscal dos ingredientes que você está comprando para transformar ele num produto final para venda. Mercadoria de transformação. Aí exatamente, ou até mesmo comprar um refrigerante, Guaravita, aí você tem a nota fiscal lá do açaí, do teu fornecedor. Agora, quando você trata de um bazar, que você não tem a nota fiscal de entrada daquilo que está entrando, ou um almoço, que você pode até ter parte da nota fiscal, que muitas das vezes nós recebemos doação, contabilmente isso fica inviável. E você gera o resultado da venda? Então, aí é o que a gente faz? Eu acredito que outras casas façam, né? A gente coloca lá tudo que a gente recebeu pelo produto final, vamos dizer, todas as... vamos botar no bazar, né? Que fica mais fácil. No bazar. Que foi arrecadado durante o mês no bazar das coisas que estavam lá. Nós tivemos um valor arrecadado de R$300. Aí nós recebemos, colocamos isso como doação. Por quê? Porque não foi uma doação que se transformou, uma doação da causa se transformou em dinheiro? Mas é o que eu estou falando, no artifício contábil, você arruma uma saída, né? Você recebeu mas doação... o artifício contábil é um artifício legal, né? Não, olha só. Você está arrumando o artifício contábil dentro da instrução que orienta a contabilidade. Você recebeu uma doação de 400 calças a R$1 e você vendeu a R$1 400 calças por R$400. Então, você recebeu uma doação de R$400 e está vendendo R$400. É o atributo que você usou contábil para você registrar aquele evento dentro do centro espírita. Perfeito. Se dentro da contabilidade ele é uma instrução legal, ok, não tem problema nenhum. Ok, então tá certo. Então tá entendido. Entendi. É isso. Entendeu? Entendi. É isso. Mas agora na cantina, o livro, aí, por exemplo, nós temos uma livraria. Uma livraria que é uma coisa mais simples. Não, deixa eu falar da cantina. Então fala da cantina. A cantina, você tem lá ela operacional e comprou um monte de cachorro-quente, assim mesmo, é o meio do cachorro-quente. Aí transformei o cachorro-quente, que tem um custo inicial de fabricação de R$2 e consegui vender por 5. E aí? Você deu a entrada na nota fiscal, tudo custou R$2 e você vendeu... Então, a parte do comércio, o certo seria o quê? Seria ter uma coisa diferenciada, porque a cantina não é o centro espírita, não é isso? Não, você pode... É isso que eu estou falando. Quando você pede o benefício do ICMS ao órgão e ele te dá o benefício do ICMS através dessa certidão, que te apropria a condição de você receber mercadoria isenta de ICMS e te isenta também de você pagar ICMS, você justifica dos dois lados, entendeu? Entendi. E aquilo que saiu, é isso. Aquilo que você falou no início. Agora, Janaína, botamos de forma prática, viu? Entendeu? Desculpa aí, estou falando muito, né? Deixa aí as outras pessoas falarem. Francisco. Não, as observações são extremamente relevantes, entendeu? Por conta justamente disso. Por exemplo, essa questão do bazar e a questão de cantina, já existe até, no caso, sugestões de que seja criada uma razão social para ser efetivada venda nesse sentido aí, devidamente contabilizado. Eu acredito que não comporte isso, porque se a casa já tem o seu CNPJ, o que entra, digamos assim, o que está na parte interna da casa,
entendeu? Já está fazendo parte desse sistema de doação. Exatamente, exatamente. Agora, criar uma outra personalidade jurídica para fins comerciais, me parece que pô, não há motivo para isso. Não. Aí me desculpa o termo, mas é burlar a lei. Aí você está dizendo que você criou uma outra pessoa, aí você terceirizou o serviço e tem alguém lá dentro usufruindo dessa condição que vai receber imposto e vai pagar imposto. E que não é o caso, a instituição não precisa disso. Gente, olha lá no manual, esse manual ele é fundamental. Olha só, tem duas coisas que é importante. Deixa eu até abrir aqui, que eu vou... Existe o manual, e eu vou depois deixar disponível. Existem as alterações do Código Civil de número 11.127 de 2005, que ela fala das organizações espíritas especificamente. Esse precisa ser lido por gestor da casa espírita. Entender como é que ela funciona. A partir dali, opa, me dá um clarão. Aí eu vou para cima do manual da FEB, que a FEB se orienta por ele. Aí depois, no manual da FEB, olha que eu dissequei esse manual da FEB assim para encontrar... A gente que é danado tenta procurar erro, né? Mas não, o manual dele é muito certinho daquilo que orienta a casa espírita na funcionalidade dela. Pelo amor de Deus. Tem nada que não venha ferir ali o que a gente está falando. É isso, Jana. Acho que todos já se pronunciaram. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida? E, Cida, o que você trouxe foi bom, eu acho que faz parte da nossa reflexão, né? Uma dúvida que você traz, de repente, era uma dúvida dos demais, né? Quanto à questão, acho que da livraria, Sérgio, seria bom você trazer de novo, isso já foi tratado aqui no nosso espaço, né? Mas a livraria também é uma interrogação, né? As pessoas ainda ficam presas a questões antigas e acham que não tem problema nenhum, que a instituição religiosa ela é isenta, mas aí eu gostaria que você fizesse rapidamente um preâmbulo disso, né? Eu até, lá na casa, a gente até parou de vender nossos livros, tá lá gente, paradinho. Né? Olha, isso é uma coisa mais complicada que tem, porque mistura duas coisas, né? Um negócio, e é negócio de religião, que é o livro, que é aquilo que eu me aproprio para ler e para que eu me instrua. Isso não faz sentido. Se você está com isso dentro da casa espírita e é uma biblioteca para que as pessoas consultem, leva para casa e volta com o livro, perfeito. Mundo de Alice, está resolvido. Agora, se você tem uma livraria onde todo mundo consulta, todo mundo leva para casa, mas quando eu voltar com o livro, fala assim, mas eu queria adquirir a obra de Allan Kardec. Aí você fala, não, eu tenho aqui, posso te vender. Está fazendo errado. Está fazendo errado porque você não está apto a comercializar. Você só vai estar apto a comercializar no momento que você disser para o fisco que você tem esse tipo de negócio, que você vai registrar nos seus livros contábeis que você deu entrada nos livros e que você vendeu os livros, mesmo que você usufrua de isenção para os dois lados. Mas você não está à margem da lei, você está alinhado com a lei. É isso. Mas, Sérgio, você não pode ser, pelo menos, você não pode ser... Vamos pensar assim, a gente não pode ser somente um facilitador. Exemplo, uma pessoa vai na casa espírita. Em vez dela sair para ir lá no centro da cidade, na FEB, para comprar, nós, com o CNPJ, a gente pode comprar, ainda tem até desconto lá na FEB, quem é cadastrado, aí recebe até mesmo na nossa própria casa, ou entrega, ou vai lá comprar, e apenas repassa para a pessoa, com o mesmo valor que foi comprado lá na FEB. Não houve lucro algum, foi apenas um repasse, foi apenas um facilitador para que nós possamos, assim, divulgar a doutrina espírita. Você não acha, da visão da lei, você não estaria tendo nenhum empecilho, você apenas se fez essa palavra, como eu coloquei aí, como facilitador para o usuário da leitura? Olha, se você for olhar para o lado como facilitador, se explica. Mas se você for olhar à luz da lei, ela não se explica.
né? Por que não se explica? Baseado exatamente nisso tudo que a gente acabou de trazer agora, né? Se nós temos uma lei que ampara os templos religiosos, justamente com essa situação, né, de venda de editais, de publicação, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu vou trazer um argumento bem recente agora, e eu não gosto de falar dessas coisas, porque uma coisa que eu repugno dentro do meio espírita é falar da outra instituição religiosa. Eu acho que cada um segue o seu caminho e vai embora, mas eu tenho que trazer esse exemplo agora para vocês. Teve uma pessoa que foi recentemente agora banida do meio religioso dele, porque ele foi justificar que o desvio de dinheiro dele estava com base em todas as publicações que ele fez numa editora de uma certa instituição religiosa. Foi agora recente, matéria agora de 1 mês atrás. Ou seja, todo desvio de dinheiro que ele tinha, ele usava como pano de fundo a emissão de exemplares da Bíblia, mais exatamente do que eu estou falando. Isso foi matéria agora recente. Então, a gente volta lá, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Fazer isso ou fazer isso, cadê aqui, ó, desse tamanho assim, ó, não importa. O caminho é o mesmo. Mas a gente não vai estar lesando o governo, porque se a gente está apenas repassando pelo mesmo valor, não tem lucro. Não tendo lucro, não tem imposto a pagar. Então, Cida, vamos fazer o seguinte: Centro Espírita Amigos no Caminho vai dar entrada na Receita Estadual, vai pedir isenção do ICMS, eu vou comprar os livros na FEB, vou pedir isenção do ICMS e vou estar com ele na minha biblioteca. Quando vier, eu vou fazer a venda desse livro com a mesma isenção do ICMS. E eu vou apropriar os 2 documentos de entrada e de saída. Pronto. Por que eu não posso fazer isso? Mas você não tem nota fiscal de saída. Mas então, por que eu não posso me apropriar disso? Não estou conseguindo entender o teu raciocínio, não, Sérgio. Sou referente a isso. Eu como CNPJ, porque para mim, olha só, a imunidade que você fala, para mim, é o benefício de você ir lá na FEB ou em qualquer loja que venda o livro e se beneficiar de não pagar um valor mais caro daquele produto, porque você tem o direito da isenção do imposto. Até aí eu concordo contigo, beleza. Tá ok, beleza. Aí eu sou frequentadora da casa espírita. Não, aí antes de você dar o outro passo. Aí eu fui lá pedir. Aí eu peço a minha inscrição estadual, porque eu recebi também o benefício do ICMS, eu posso ter minha inscrição estadual. Sim, beleza, ok. Aí eu fui lá, comprei pelo CNPJ. Gente, desculpa aí, tá? Mas é só que é uma dúvida minha aí. Comprei pelo CNPJ e aí eu só paguei um valor menor porque eu tive a isenção do imposto. Recebi o produto, levei para minha casa espírita. Ok, tá lá. Chegou sou frequentadora, tá? Frequentadora de um centro espírita. Fui lá na frequentadora, estou começando a fazer os estudos está lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu chego para a coordenadoria, né, para a diretoria, e falo assim, poxa, gostaria de ter um Evangelho segundo o Espiritismo. Como o centro facilitador, em vez de ele pedir para a pessoa ir lá na loja para comprar, se ele já tem ali na casa dele e pode facilitar, ele pode repassar para essa pessoa pelo mesmo valor que ele comprou, que ele adquiriu, que assim, contabilmente, a gente não tem nota fiscal. Mas vai registrar como o quê, Cida? A saída isso que eu estou falando. Mas vai registrar como o quê? Como venda? Venda de um livro sem imposto. Sim, sem imposto, porque recebeu sem imposto.
Porque vocês não estão com a Mas para eu isenção. poder vender, eu tenho que ter uma nota fiscal de venda com a inscrição que eu peguei da isenção. Então, eu vou ter que fazer um talonáriozinho de venda de 2 livros para Cida Molinário, que comprou, na data de hoje, 2 livros da doutrina espírita. Pronto, acabou. E eu vou registrar contabilmente o livro que entrou sem imposto e o livro que saiu sem imposto. Mas eu tenho que registrar. Eu sei que você tem que registrar, mas você não tem nota fiscal. Cida. Sérgio, Sim. rapidamente, se depois deixar o Ervino, né, porque ele pediu já a palavra. Uhum. Então vai lá. Rapidamente, Cida, se a pessoa tiver o alvará para ter a biblioteca, para ter a livraria na casa, ela vai trabalhar de forma, vamos dizer assim, comercial, né? Sim, e ela vai, no caso, agir corretamente, certo? Sim. Aí ela vai ter que O ter. alvará, todos nós, inscrição municipal, todos nós temos, todas as empresas têm. Se você for lá no seu alvará, tem lá a inscrição municipal. Mas eu digo alvará para a questão da livraria, né? Ter uma livraria. Eu acho que tem que ter um alvará, não é isso? Você tem que solicitar a inscrição estadual. Não adianta você pedir isenção de ICMS sem que você tenha inscrição estadual. Você está se beneficiando de um lado e vai se beneficiar de outro. Você passa a ser o quê? Uma instituição que dá, presta informações em detrimento ao próprio governo e à própria sociedade, para quem você está vendendo. Sim. Cida, deixa o Ervino perguntar ali. Por favor, Ervino. Não, já estava aqui raciocinando com o que a Cida estava falando. No caso, na nossa casa, como é muito pequena, a gente não compra os livros. Quem está interessado, a gente reúne os pedidos e a gente compra diretamente na Casa do Livro Espírita aqui em Padre Miguel e a gente repassa os livros para as pessoas e a gente tem o documento da Casa do Livro Espírita, né? Então, tudo bem. Mas, recentemente, a gente recebeu muitos livros usados para fazer o tal do brechó, né? Fazer a feirinha. Isso tudo tem que ter um recibo, né? Para quem for comprar, você tem que ter um recibo, assim mesmo, assim como nos eventos e na cantina, né? Que as pessoas doam, né? Ou o alimento pronto, ou os ingredientes. A Casa Espírita não gasta nada com esse valor. Então, é custo zero, mas gerou uma receita, né? Então, tudo isso tem que ter uma comprovação, né? Exatamente. Não adianta nós fugirmos de ter uma movimentação financeira dentro de uma casa espírita sem que ela tenha um registro. Na área contábil, existe uma série de artifícios que a contabilidade te oferece para você justificar uma série de rúbricas lá. Não tem a menor dúvida. Só que quando você fala de coisas que você compra fora da casa espírita e que você traz, que ela pode ter uma incidência de imposto e você vai se beneficiar, você tem que buscar regularidade para isso que você adquiriu também saia, se for o caso de venda. Não adianta a gente mascarar uma venda e achar que está tudo bem. Então, o que entra como doação, como a própria Cida falou, entra como doação e sai como doação. O produto acabado, ou seja lá o que for, não importa. Né? Você pede aí, sei lá, legumes e tal, vai fazer uma sopa, e naquele dia você vendeu a sopa, então você teve um retorno. Entrou R$600 e saiu 1.000. Ok, você se apropriou de R$400 aí, que foi de resultado das doações que acabaram acontecendo. E entra como doação e sai como doação. Então, isso são argumentos, artifícios que você acaba usando. O que a gente tem que tomar cuidado são com compras que você vai fazer revenda dentro da casa. Se você vai fazer revenda, cuidado, você tem que se beneficiar. Se você vai se beneficiar, você também tem que informar por que você está se beneficiando e está fazendo esse repasse para quem vai dentro da sua casa espírita. É só isso.
Tem a questão, aí já entraria na questão trabalhista, né? São aqueles favores, né? A família, a senhora recebe a bolsa lá e vai fazer a faxina, né? Vai ajudar na faxina da casa, né? E aí você dá um troquinho, alguma coisa assim, mas não está nada registrado como se fosse um serviço prestado, né? Isso também não tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? Existem algumas coisas legais aí nesse sentido que precisa tomar muito cuidado, porque é bom você ter trabalhador trabalhando para casa, e não quando você tiver alguém, você tem que buscar o caminho aí da lei, né, que é aquela coisa que você só pode contratar uma vez por semana para fazer serviços esporádicos, pegar recibo e tal, e aí você não descumprir além disso não, porque isso pode trazer implicações legais no futuro trabalhistas que vai dar bastante dor de cabeça para a casa espírita. Fala, Francisco. É bom aproveitar, irmão, e falar sobre a lei do voluntariado, a necessidade que existe de cada participante, entendeu, da IEA, ter exatamente um termo, entendeu, de voluntariado, para, evidentemente, evitar esse tipo de problema, digamos assim. Tanto que já é uma instituição, a obrigatoriedade de cada participante da casa espírita fazer esse termo de voluntariado, correto? Francisco, a questão do termo de voluntariado é uma coisa que sempre bate em toda a casa espírita, né? Tem aquela casa espírita que faz uma vez a cada 3 anos, tem uma casa espírita que faz uma vez a cada 10 anos. E a lei de voluntariado ela tem que ser renovada anualmente, e ela deve ter no verso do documento a lei que dispõe a respeito do assunto. E deve ser preenchida de próprio punho pelo voluntariado. Você também não pode preencher. Então, é um documento que já pode vir com as suas regras ali estabelecidas, mas o conteúdo dele, preenchido, deve ser pelo próprio voluntariado, mas deve seguir essa regra aí. Mas é importante que se atente a esses detalhes, porque hoje, no mundo onde tudo é prerrogativa de processo, nós cada vez mais precisamos redobrar o cuidado com a instituição espírita. Bom, Marli, você já sanou as suas perguntas? Carolina está aí pensando. Já esclarecemos, né? E realmente ficou bem compreendido, né? O que entra como doação, o que entra como a questão da venda dos livros, né? Que ainda vamos reunir na nossa casa para até trocar diálogos, né? Para um melhor entendimento em relação a isso, né? Porque é uma prática que a gente já vem fazendo, né? Que é comprando, repassando pelo mesmo valor, mas você vê como a gente estava ignorante dessa situação. Muito importante isso, né? É um detalhe bem simples, a gente está ali fazendo para ajudar, mas não está pensando na questão... Olha, desculpa, gente, mas eu continuo achando errado aí essa posição. Eu continuo mantendo a minha posição. Para mim, é uma doação também. Da mesma maneira que você utiliza a nomenclatura de doação para outras coisas, o livro que você faz o repasse também poderia ser uma doação e a pessoa está apenas lhe dando o dinheiro que a casa recebeu e poderia entrar como doação. Agora, se a pessoa tem realmente uma livraria, se a casa tem realmente uma livraria, tem ali, livraria mesmo, que você entra, tem vários tipos de livros, tem mais do que um, você tem essa atividade, aí eu concordo com o Sérgio de realmente ter uma inscrição estadual, fazer todos esses trâmites, mas uma pequena quantidade mesmo, eu estou utilizando até o exemplo da nossa casa, o Genlar, e esporadicamente, vamos dizer assim, uma vez a cada, 6 meses, uma pessoa vem e diz que quer um livro do Evangelho. Por quanto a gente comprou o livro do Evangelho? R$6? O valor é R$6, e não o valor a mais. Eu não vejo dessa forma como foi colocado, mas tudo bem.
Assim, Cida, até para a gente fechar esse assunto, isso que você está trazendo, que isso para você caracteriza uma doação, eu entendo que seria doação se eu adquirisse o livro, deixasse ali para divulgação, e aí a pessoa fala assim, eu estou interessada nesse livro, então toma para você e leva. Aí seria uma doação. Mas se reverte a um valor, a pessoa te dá um valor, já deixou de ser doação, independente de você estar repassando para ela pelo mesmo valor, tá? Não deixa de ser uma venda, né? Se a gente for parar para pensar. Que eu penso assim, doação você doou, você chegou e deu, você não reverteu em valor. Mas o bazar não é uma venda, aí a gente coloca lá como doação? Então, mas aí você recebeu, vamos voltar para a calça, você recebeu 300 calças jeans, né? Que no comércio ela equivale a R$ 1, e aí, como é doação, você pode pegar aquele material, reverter um benefício para casa, aí você reverte pelo mesmo valor, que aí você não teve lucro nenhum. Mais ou menos assim. Mas Seria o assim, também. Sérgio? É isso aí. Mas olha só, mas aí o livro você comprou para casa, está lá na casa, você não comprou para revender. Você comprou, adquiriu para dentro da sua casa. Mas o objeto inicial, foi compra, não foi doação. Você comprou. Ninguém a FEB sabe não doou que para você você. comprou para casa, né? Você tem até um documento que você comprou, uma nota fiscal, né? Então, vai entrar na casa, houve uma compra, você vai ter que justificar aquela compra. Por que você comprou 10 livros espíritas na casa? Aí você vai usar aqueles 10 livros para estudo ali dos trabalhadores, é uma coisa. Agora, você pegar aqueles 10 livros e você repassa, né? A pessoa não tem condições lá na cidade. E aí, se você for fazer assim, seria interessante, eu acho que foi o Ervino que falou, né? A pessoa tem necessidade de um livro, eles fazem uma listagem, eu acho que eles trazem, não sei se fica no nome da instituição, e chega ali e entrega a pessoa deu dinheiro antes, alguma coisa assim. Aí é uma outra história, aí não entra nem o nome da casa, nem nada. Então, mas aí você está falando numa quantidade de 10 livros, não foi esse o exemplo que eu coloquei. O que eu coloquei foi, você comprou até os 10 livros para o estudo. Esporadicamente, alguém chegou e falou que gostaria daquele livro para levar para casa para continuar estudando em casa. Neste momento, eu não vejo a comercialização da forma como vocês falam. É uma coisa pontual. Nós não temos livraria. A casa não tem livraria. A casa tem livros para consumo próprio, dentro dos seus centros de estudos. Não tem livraria. Nós estamos apenas sendo facilitador para aquele frequentador, como até divulgação da doutrina espírita. Veja a diferença de uma coisa para outra, gente. Não estou falando de vender os 10 livros que comprou. Nós tínhamos também essa mesma ideia, né? Essa mesma concepção. Mas, à luz da lei, à luz da doutrina, nós resolvemos, por bem, não fazer mais aquisição de livros, né? Recomendamos o livro, inclusive, para que a pessoa compre, e não temos mais disponibilidade disso. Mas isso, Cida, era uma prática nossa também no passado. Só que à luz da doutrina e à luz da própria lei, nós vimos que nós estávamos equivocados, e aí tomamos um outro rumo. Foi esse o caminho também. Tá, ok. Bom, Cida, é aquilo, vai ficar uma questão de interpretação, né? Mas a gente pode estar conversando ao longo do tempo, no privado, né? Mas é um assunto que com certeza vai estar voltando para a nossa análise, tá? Desde que bom, já... então vai ser a próxima vez, vocês me avisam de novo, que eu vou estar aqui presente. Sim, temos que conversar, sim. Mas é importante isso que você trouxe, que talvez seja a dúvida de muitos outros, né? Isso é bom, tá? Isso é para reflexão. Isso que eu lute para convencer aí. Não, a questão, olha só, a questão é muito simples, né? Você hoje faz isso. Amanhã você, sei lá, recebe a graça de ter um irmão que psicografa muito bem dentro de uma casa e pede para editar um livro e vai comprar 50 mil unidades para vender na casa.
O mesmo erro cometido com 50 mil é o mesmo cometido com 2, 3 livros. A comercialização, o ato de comprar e doar é compra e doação. Não é o ato de doar e eu estou doando também. Não existe esses dois caminhos, né? Que esse caminho eu conheço, assim como o Cida também, dentro da própria contabilidade, você sabe. Eu recebi uma doação aqui e estou prestando mérito dessa doação que saiu aqui. O encontro de contas contábil vai bater certinho. A questão é, não importa se você comprou 2, 3 livros, que vai ser de uso dos trabalhadores da casa. A essência final não são os trabalhadores da casa. É um frequentador, é uma pessoa que vai lá procurar uma obra para poder estudar, e aí já sai do âmbito do ambiente da casa, né? Nós temos trabalhadores novos chegando na casa também. Nós vamos fazer o quê? Vamos comprar o livro para eles e vamos fazer a doação. Pronto. Mas é uma doação destinada para fulano e fulano. Então, essa é a mentalidade, essa lisúria, essa pureza que a gente precisa ter na nossa cabeça. Não importa 1 ou não importa 50 mil. O ato cometido é o mesmo. Exato. Então, pessoal, a gente agradece aí a presença de vocês. É um assunto assim complexo, mas é necessário a gente estar voltando, refletindo, né? Essa questão dos livros, por Luz e Caridade, a gente passou um bom tempo refletindo sobre isso, ainda estamos refletindo. Tínhamos, né, vamos dizer assim, uma livraria lá, a gente vendia livros, e mediante as informações que foram trazidas aqui no Conselho, a gente deu uma pausa. A gente não está vendendo, não estamos comprando, não estamos vendendo, e a gente ainda está refletindo sobre o que nós iremos fazer, se a gente vai querer realmente ter a livraria, e aí a gente se organizar para tentar fazer um caminho mais próximo do que deve ser, né? Então, a gente deu essa pausa ali e temos que entender, todos os trabalhadores têm que entender para a gente tomar uma decisão, né? Assim como... Fala. Eu só queria pontuar uma questão muito relevante. O propósito de trazer essas informações aqui, esses dados, essas leis que acabam nos cercando, é muito mais para nos orientar e trazer essa discussão. É uma discussão aberta, que ela é boa, ela é gratificante. Logo em breve eu vou trazer outras leis, outras discussões aqui também, que hoje está muito em voga com relação ao ambiente da casa espírita, né? Essa questão da onde eu posso ir, até onde eu não posso ir dentro da casa espírita com atendimento fraterno, umas questões bem básicas que a gente precisa também tomar cuidado, mas eu estou sempre assim, olhando à luz da doutrina e à luz da lei. Mas para quê? Porque a gente aqui não pode passar uma outra informação que ela não esteja baseada nessas duas situações. Então, gostaria de agradecer a todos por terem entendido o meu ponto de vista, que é o ponto de vista da lei ou o ponto de vista da doutrina espírita, mas que logo em breve a gente vai estar aqui junto falando de algum outro tema bastante polêmico também. E lembrando que o nosso papel é orientador, né? Aí cada casa, cada instituição vai refletir e ver o que ela vai fazer, mas o nosso papel é esse de orientar. E antes da gente finalizar, lembrar vocês sobre o evento, né, da nossa federativa, que é o Feirão Fraterno, né, que é uma parceria do Conselho Espírita, o CERJ, né, com a Rádio Rio de Janeiro, e nesse feirão, que vai ser dia 9 de julho, sábado, né, lá no Abrigo Teresa de Jesus, lá na rua Ibituruna 53, no bairro do Maracanã, o horário é de 9 às 17. Quem puder estar lá prestigiando a nossa federativa, nós agradecemos. Lá também estará instituições que vão colocar, né, já se determinarem colocar suas barracas para oferecer algo para o público, e toda a arrecadação ela vai ser o quê? Ela vai ser dividida entre a instituição espírita e a federativa e a Rádio Rio de Janeiro, né? É um momento para estar auxiliando uns aos outros, né? E quem não chegou a colocar nenhuma barraca e puder ir lá participar do evento de alguma maneira, a gente agradece muito para ajudar o nosso CERJ e também muitas instituições que estarão lá. Gostaria que a Érica falasse sobre o nosso evento, né, esse mês da juventude. Então,
sim, divulgando aqui no nosso mês de julho, né, o nosso evento regional para a juventude, a COMEL, Confraternização das Mocidades Espíritas da Leopoldina. Então, é um evento que a gente faz, primeiramente, para as nossas mocidades. Já colocamos a divulgação lá no nosso grupo do 17º CEU. Cida já está inscrita, já vai trabalhar fazendo comida, na alimentação, e para a gente divulgar junto às nossas casas, as casas co-irmãs, para os nossos jovens. Vai ser no dia 30 de julho, é o último sábado de julho, é um evento de um dia inteiro, de 8 às 18, na Associação Espírita Francisco de Assis, tá? Depois eu vou fortalecer a divulgação junto a cada coordenador de casa espírita, para a gente fortalecer essa divulgação aí. Isso aí. Então, nós vamos agradecer, né? Que é o momento de agradecermos essa reunião de pessoas amigas e agradecer ao Francisco do 35º. Vai tirar? Eu printei. Já Fiz printou? uma hora que estava todo mundo bonito, depois eu boto lá. Botei no nosso núcleo gestor, depois eu boto no outro grupo também. Tá bom. Estava linda a Marli? Marli fez assim, estava linda. A gente Vamos agradece. tirar outra? Deixa eu tirar outra, então. Vou printar aqui outra. Todo mundo, então, agora sorridente, hein? Sabendo que a gente vai ser clicado. Solange, olha para cá. 2, 3 e já. Beleza. Ótimo. Agradecer, né, os 2 conselhos que estão aqui conosco, e graças a Deus pela a internet que proporciona isso, né? Pessoal que já está mais distante da gente, mas puderam participar. Isso é muito bom, essa ponte, essa reflexão que a gente faz uns com os outros, né? Então, vamos fazer a nossa prece para finalizar a nossa reunião e agradecer ao Mestre Jesus por todo momento estar aqui conosco, assim como os nossos anjos guardiões, os guias espirituais das nossas instituições, que colaboram a cada encontro, pois cada encontro que nós temos aqui no 17º CEU, seja ele virtual, seja ele presencial, tem um propósito, mestre, de ser orientador, trazer reflexões importantes para as nossas casas, para que elas tomem um rumo ideal, um rumo próximo da verdade, um rumo próximo àquilo que você nos deixou como orientação, para que a gente pudesse seguir a lei divina de maneira que nos tornássemos homens de bem. E assim, a nossa instituição também seguindo os passos de quem ali administra, quem ali dirige, ela com certeza será o farol onde indicará a muitos um bom caminho, um caminho luminoso. Sabemos, mestre, que muitos de nós, em virtude de ainda estarmos trabalhando a nossa moralidade, muitas das vezes esquecemos de que nós representamos uma casa, e onde eu estiver, eu serei a minha casa. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, tentar se aproximar o mais breve possível da lei divina e também em respeito à lei da terra, à lei do homem também, porque se já estamos aqui, precisamos também ter esse respeito. Então, mestre querido, que tu possa nos envolver com os melhores fluidos, nós que estamos no nosso lar, possamos receber isso e abranger os nossos familiares, a nossa vizinhança e aos nossos trabalhadores. Mestre, muito obrigado. Agradecemos a cada pessoa que está aqui nesse espaço virtual, de cada casa, de cada conselho, pois isso é muito bom, ter essa amizade, ter essa ponte, ter essa reflexão. E, acima de tudo, quando sairmos daqui, sairmos com algo que, mesmo que nós não possamos construir hoje, mas vai fazer parte do nosso caminho amanhã. Muito obrigado, querido amigo. Fica conosco, hoje e sempre.